Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando e pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebermos de Deus a consolação, a graça e a direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos mais uma vez pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos pelo Senhor ter nos levantado, nos sustentado, pelo Senhor nos ter colocado de pé, pois sabemos que é o Senhor quem nos permite viver mais um dia. Neste momento, ó Pai, iniciamos o nosso dia orando, apresentando a Ti, Senhor, as nossas atividades. Venha, Senhor, abençoar o nosso trabalho. Venha abençoar, Senhor, a nossa alimentação, a nossa vestimenta. Venha, Senhor, proteger, guardar e livrar do mal. Intercedemos pelos nossos lares, para que haja paz e tranquilidade. Apresentamos a Ti os nossos trabalhos, para que haja prosperidade. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas espirituais, que possamos crescer na graça, no conhecimento, na unção do Teu Espírito Santo. Pai, vem estender as Tuas mãos sobre os trabalhadores, aqueles que já estão no campo, aqueles que já estão nas lavouras, aqueles que estão, Senhor, mexendo com gado, aqueles que estão, ó Senhor Deus, plantando, aqueles que estão, ó Senhor, colhendo, que o Senhor possa abençoar a vida no campo, os teus filhos que trabalham. Deus, oramos para aqueles que estão nas cidades, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão nas indústrias, nas fábricas, estão nos escritórios, estão, Senhor, nos hospitais, estão, ó Senhor, nas multinacionais trabalhando, meu Deus. Oramos, meu Pai querido, por aqueles que estão nas rodovias trabalhando, do trânsito, taxistas, as pessoas que trabalham de Uber, os motoqueiros que também trabalham entregando, Senhor. Meu Pai, vem estender as tuas mãos, livrá-los do mal, protegê-los e abençoá-los. Oramos, meu Pai, por aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão, Senhor, fazendo tratamento na parte da medicina, aqueles que estão, Senhor, passando por momentos de dificuldade, lutando contra o câncer, lutando, ó Senhor Deus, com situações nos rins, pessoas que estão, ó Pai, com dificuldade, Senhor, na área da saúde, que o Senhor possa ajudar. Pai, oramos por cada um dos teus filhos, Senhor, que estão nos hospitais, clamando e pedindo socorro ao Senhor neste momento. Ajude-os, ó Senhor, em nome de Jesus. Apresentamos a Ti os encarcerados, apresentamos a Ti, Senhor, os orfanatos, apresentamos a Ti, Senhor, as casas de recuperação, apresentamos a Ti, Senhor, as casas de repouso, os asilos, apresentamos a Ti, Senhor Deus, a sociedade brasileira no modo geral, desde a parte política até os policiais, ó Deus, aos militares da nossa nação, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos e apresentamos a Ti a nossa sociedade, todo mundo, Senhor, nós lhe pedimos, haja, Pai amado, com misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nossa leitura devocional está no livro de Gênesis, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 7. Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 7. Diz a palavra do Senhor: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, a parte de mim e se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre toda essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. A história de Abraão, ela é maravilhosa. Abraão é o pai da fé. Tudo que Abraão fez foi movido à fé. Desde o momento em que ele sai da terra dele, da casa dos seus pais, e vai peregrinar por terras desconhecidas, ele já estava ali agindo com fé. Abraão é um homem que nos mostra este comportamento de fé em Deus, que nós devemos imitar. Mas hoje nós vamos observar aqui nesse texto 3 lições práticas para os nossos dias, para que a gente possa ser mais bem-aventurado. Amém? A primeira lição que nós encontramos aqui está no versículo 7 e no versículo 8. No versículo 7 diz que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e de Ló. E no versículo 8 vai estar escrito assim: E disse Abraão, ou Abrão, a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti. Isso mostra o lado de Abraão pacificador. Abraão, ele é pacificador. E o que é ser pacificador? É uma pessoa que não coloca fogo, mas coloca tranquilidade, que coloca este sentimento para resolver as questões e não haver intrigas. Abraão, então, é um pacificador. Veja que os seus pastores estão discutindo com os pastores do seu sobrinho Ló. E o que ele diz? Não haja contenda entre mim e ti. Não haja isso. Por que não? Porque somos irmãos. Já que somos irmãos, nós devemos então agir desta forma de pacificação. Nós não precisamos lutar um contra o outro, guerrear um contra o outro, mas sermos mansos para resolver esta questão. E é interessante porque no Evangelho de Mateus nós vamos ver dizendo: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E é também em Mateus que nós vamos ver esta explanação da palavra que diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a primeira lição que nós encontramos aqui nesse texto sobre a vida de Abraão é ser um pacificador. É ser alguém que está ali para resolver o problema, não é para incendiar, não é para colocar mais elementos para aflorar a discussão, mas resolver. Não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Deus deseja que sejamos humildes e pacificadores.
Deus deseja que sejamos pessoas pacificadoras, pessoas que não colocam mais lenha na fogueira, mas resolvam-se as questões para que haja paz. Somos promotores da paz. Onde chegamos, promovemos a paz. Que sejamos então como Abraão nesse sentido. A segunda lição que nós encontramos aqui é agora Ló. Ló, ele, ao falar com o seu tio Abraão então lhe diz: escolhe qualquer lado e eu irei ao contrário do seu. Olha só que interessante. E então Ló, ele escolhe um lado, as campinas ali do Jordão. E quando ele escolhe aquele lado, ele vê a beleza. Veja que Ló não pergunta ao Senhor se era o caminho certo, se era a direção certa, se era o momento certo de ir para lá. Ele não fala nada disso com o Senhor, ele apenas vê a estética, a beleza aparente, aquilo que estava diante dos seus olhos. E ele então vai. Por que ele vai? Porque era bonito aos olhos dele, porque agradou aos seus olhos. Diz o texto: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Versículo 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló escolhe as campinas de Jordão sem direcionamento, sem perguntar para Deus, apenas vendo a beleza. Veja isso aqui: nem tudo que parece ser belo é belo. Veja que era um lugar bonito, que era tudo muito bem feito, que a natureza era boa, mas olha o que o texto diz. Diz que a campina do Jordão era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então o escritor aqui, que é Moisés, ele deixa claro que Ló escolheu um lugar belo, mas antes do Senhor Deus destruir. Por quê? Porque eles, os habitantes de lá, eles eram pecadores. Versículo 13: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló não viu as pessoas que moravam lá. Ló só viu a questão material, a questão do gado. Vai ter alimentação para o meu gado, e a gente não vai discutir mais. Eu vou aqui e vai dar tudo certo, porque aqui é bom, eu estou vendo que é bom. E aqui nós devemos então aplicar no nosso coração a esta verdade. Devemos ver as coisas, sim. Ver se aquilo é bom ou não, sim. Mas antes devemos consultar ao Senhor e perguntar a Deus, porque Deus conhece além das curvas. Deus conhece o dia de amanhã. Deus conhece as questões que estão por vir. Então devemos dizer: Senhor, isso está parecendo bom, isso está parecendo legal, mas é da sua vontade? E então isso se chama ser direcionado por Deus. Deus vai te direcionar através da palavra, através de um contato pessoal, através de uma direção, e então você pode ir, porque Deus vai confirmar. Mas ao contrário disso, se formos somente por causa das belezas que a gente acha, nós vamos nos dar muito mal em muitas situações, ok? Terceira e última lição, porque o tempo vai se findando, está no verso de número 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. E aí diz o texto sagrado: porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, a tua semente, para sempre. Olha só que interessante. Ló levantou os olhos e foi. E o texto diz que em algum momento Deus iria destruir
ali o lugar que Ló escolheu. Mas agora Deus manda Abraão levantar os olhos. E Abraão olha. E quando ele olha, Deus ali reafirma a promessa. E o que Deus ali estabelece? Olha para todos os lugares, para o sul, para o oriente, para o ocidente. E quando você vê aqui, Deus está dizendo, olha até mesmo para o rumo que Ló foi, que é o Oriente. Pode olhar para lá. E ele olhou para onde Ló foi e olhou para as demais regiões. E Deus diz, eu vou dar a você estas terras. Esta nação será sua. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Aleluia. Então Deus ele estabelece esse princípio com Abraão, mostrando para Abraão que era para ele seguir a sua direção, para ele seguir os seus mandamentos, obedecer a ele, que ele teria a terra. E então ele diz, levanta-te, percorre toda a terra, comprimento e largura, porque eu darei a ela. E o que Abraão faz? Abraão então arma uma tenda onde o Senhor estava ali falando com ele e edifica um altar. Após conversar ao Senhor, Abraão então louva a Deus, engrandece a Deus, bendiz a Deus e cria ali um altar, um memorial ao Senhor. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que nós não andamos por vista, andamos por fé. Ló foi por vista, mas Deus mostrou a Abraão pelos olhos da fé que aquela terra seria dele. Ló foi por vista, Abraão estava por fé. E diz as Escrituras no Novo Testamento que nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé, dia a dia, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, nós, eu e você, andamos por fé, crendo que Deus está cuidando, crendo que Deus está abrindo, crendo que Deus está guiando, crendo que Deus está conduzindo, crendo que Deus está abençoando, crendo que Deus está forjando, crendo que Deus está ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos nesta manhã pela Tua palavra, por este ensinamento, Senhor, acerca da vida de Ló e de Abraão. Vimos, ó Senhor, que não podemos contender, ficar nas contendas, nas brigas, mas que devemos, Senhor, enchermos do Teu Espírito Santo. Que possamos ser pacificadores como Abraão, a ponto de dizer, Senhor, e deixar a outra pessoa escolher para que haja paz e tranquilidade. Meu Deus, oramos a Ti para que o Senhor nos ajude a não fazermos como Ló, como ele fez, Senhor, olhando o material, olhando a aparência, e ele foi enganado por aquelas campinas, ele foi enganado pela visão. Nos ajude a ter uma visão espiritual. Oramos ao Senhor, a Ti, pelas promessas que o Senhor tem feito a nós, e pedimos, ó Pai, para o Senhor nos ajudar, porque sim, continuaremos a andar por fé e não por vista. Seja conosco, nos dê um dia abençoado, renove as nossas forças, sara o Teu povo, dê proteção, libertação e abençoa, Senhor, as nossas atividades, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, e até o próximo vídeo, querendo Deus.